Existe um bem que todos nós recebemos todos os dias, igualmente, nada mais, nada menos, que é o dia, 24 horas para cada um de nós. O problema é saber como nós temos investido o nosso tempo, porque se ele é igual para todos, por que alguns aproveitam, tem outros que não aproveitam? E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. O tema do nosso vídeo ele é: como você tem gastado o seu tempo. É justamente sobre isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que todas as vezes que um vídeo estiver no ar, o YouTube possa notificar você que já tem vídeo novo na área. E a primeira parte desse vídeo que eu quero falar é o valor do tempo. Estou usando aqui para ver se melhora o áudio dessa forma aqui, porque eu não achei que ficou tão legal. Mas eu já quero deixar uma frase para reflexão de vocês que fala assim, que se você não valorizar o seu tempo, o tempo encontrará alguém para gastar por você. Essa é a pura verdade. Se o tempo é igual para todos, 24 horas, você já viu aquelas pessoas que falam: "Ah, eu não tenho tempo para sair. Ah, eu não tenho tempo para passear com os filhos. Ah, eu não tenho tempo de ler." Eu tenho esse livro aqui, que é um livro muito comum, que é O Milagre do Amanhã, da Manhã, e por sinal existe vários modelos, vários exemplares, né? Esse é um deles. São mais ou menos 6, ó, aqui atrás mostra as edições. E nesse livro ele vai mostrar justamente como que a gente pode aproveitar o nosso dia, né? Muitas pessoas reclamam que não conseguem fazer exercício, que não conseguem às vezes passear. E por quê? Porque muitas pessoas às vezes, gente, vamos supor, o sol aqui agora tá brilhando para mim, tá brilhando para você aí do outro lado, mas não tá brilhando para quem está lá no Japão, para quem está no, né, no Ocidente, no Oriente, alguns lugares, né? Muitas das vezes não tá brilhando. Por quê? Porque cada local recebe a sua luz naquele exato momento. Então, assim, mas aqui no Brasil, por exemplo, eu estou aproveitando o sol, mas tem pessoas que estão dormindo agora. Exatamente, é isso que eu quero falar pra você. Tem pessoas, gente, que estão debaixo da coberta. O que eles fazem? O sol tá brilhando na janela, eles vão simplesmente lá e pá, fecha a cortina e voltam a dormir tranquilamente. Por quê? O sol naquele momento para eles não é bom, porque muitas das vezes trabalha de noite, muitas das vezes a pessoa é motorista, trabalha na área da saúde, é enfermeiro, é uma profissão que muitas das vezes requer que a pessoa durma no período da manhã e descanse, né, e fique acordado no período da noite. Isso acontece literalmente, mas o que eu quero chegar no ponto é que o dia é igual, o sol é igual para todos, mas o que que você tem feito com ele? É justamente nessa parte um que eu quero desmanchar para você. Então você precisa, para tudo que nós precisamos fazer na nossa vida, a gente precisa ter foco, nós precisamos ter propósito do que nós queremos alcançar. Como que você quer emagrecer se você não fecha, por exemplo, a boca? Como que você quer emagrecer se você não pratica um tipo de exercício físico que venha te auxiliar nesse processo, né? Então, é isso. O que você tem feito esse tempo é o que eu quero colocar, inculcar na sua mente hoje, nesse vídeo, para que você comece a meditar e ver o quanto é importante e quanto tempo você tem perdido. Será que você tem dedicado tempo ao que realmente edifica a sua vida, a sua família, a sua fé, ao seu crescimento pessoal? Ou será que tem se distraído com aquilo que não acrescenta nada à sua jornada? E nessa segunda parte eu já quero falar sobre fazendo as escolhas, né? Cada minuto que nós passamos é extremamente importante, né? O ontem já se foi, o hoje, o agora está passando, mas o amanhã cabe a você decidir. Essa é a pura realidade. O tempo é igual para todos, gente. Nós precisamos. Olha só, se eu tivesse uma pessoa no meu passado, se eu pudesse voltar, tipo assim, há 15 anos atrás, que me desse todas essas orientações, todas essas dicas, eu tenho certeza que eu seria uma pessoa extraordinária. Hoje você tem a oportunidade, né, de ter pessoas, né, de ter livros, de ter essa facilidade de aprendizagem. E tem muitas pessoas que não estão nem aí, que não estão valorizando. Talvez isso não seja para você, mas o que eu quero dizer para você é que isso tem sido um alerta. Você está tendo a oportunidade hoje de estar me ouvindo e falando para você: não desperdice seu tempo. A reflexão do tempo, gente, é algo muito importante.
Olha só uma frase que Tony Robbins diz assim, ó: para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero? Olha para isso. Tem muitas pessoas, às vezes, gente, que para tomar uma decisão, para começar a agir, às vezes para praticar um exercício, precisa sofrer um acidente. Às vezes a pessoa não faz nada da vida, não faz um exercício físico, reclama de tudo, e aí quando sofre um acidente é obrigada a fazer fisioterapia, é obrigada a se levantar todos os dias para ir numa clínica, coisas que ela poderia ter evitado se ela tivesse aproveitado o seu tempo. O Robin Sharma, ele fala assim, ó: uma das coisas mais tristes da vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido feito, poderia ter feito e tido muito mais. Não é triste você olhar para o seu tempo, você está com 50, 60, 70 anos, você olhar agora, nesse auge da tecnologia, nesse auge de IA, e você saber, meu, se eu tivesse essa mente que eu tinha há 30 anos, eu estaria milionário, eu estaria rica, eu estaria diferente, eu não estaria nessa vida que eu estou vivendo hoje. Então, hoje eu tenho uma coisa para falar para você, você está tendo uma oportunidade de aproveitar o tempo que você tem recebido. E o que eu tenho para dizer para você, não desperdice o tempo valioso, precioso que você está recebendo hoje. Não desperdice minutos valiosos com coisas que não vai ter valor nenhum daqui a alguns anos. Isso é o que eu tenho para falar para você. Às vezes, nos deixamos levar por ocupações que drenam a nossa energia, mas não alimentam a nossa alma. É por isso que precisamos parar e refletir o que tem ocupado a maior parte do meu tempo. O que é que tem ocupado o seu tempo? O que é que você tem valorizado? Reflita hoje, aproveite essa oportunidade, coloque as prioridades, o que é mais importante, sua casa, sua família, seu casamento. E não perca, gente. Tempo é muito precioso. Enquanto eu tô falando com vocês aqui, o tempo tá voando, daqui a pouco já é noite, daqui a pouco nós vamos dormir, amanhã começa a rotina, tudo corrido de novo, você não tem prioridade, você vai atropelando. E aí, o que vai ser daqui a alguns anos? E nessa terceira parte eu já quero falar do tempo e a vida com propósito. Você sabia que quando nós valorizamos o tempo, nós valorizamos também o que Deus entregou para nós? Isso é sabedoria. Existe uma passagem em Provérbios, né, que vai falar também com relação a isso. Primeiramente, tem Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3, muitas pessoas conhecem, é o famoso, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, tempo de morar, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de colher, tempo de derribar, tempo de levantar, há tempo para todas as coisas, sim, debaixo do sol, debaixo do que a gente vive hoje, chamado hoje, né? Mas nós precisamos entender o seguinte, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a vida, ela é como uma neblina, aparece por um instante e logo se dissipa. Isso nos mostra, gente, que o quanto é urgente usar cada segundo com sabedoria. Que escolhas você tem feito hoje para viver com sabedoria? Você tem dedicado tempo às pessoas que de fato você diz que ama? Você tem cuidado do seu espírito e da sua mente? Você tem investido em sonhos que vai deixar o seu legado? Essa mensagem faz sentido para você? Você está entendendo a importância do que realmente eu estou falando com todas essas palavras? Se essa palavra faz sentido, se esse vídeo está fazendo sentido para você, já curta, né? Já comenta, já compartilha com aquela pessoa que precisa entender. Tem gente que trabalha o tempo todo, faz faculdade, vive disso, vive daquilo. Quando olha, tá cansada, tá exausta. Então manda para aquela pessoa que precisa ouvir isso ainda hoje. E já comenta também, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Nos ajude aí, porque todas as vezes que você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele começa a mandar para outras pessoas. Tô tentando segurar isso aqui, gente, mas é um pouco difícil segurar isso aqui, né? Um movimento bastante à mão. E vamos lá. E eu quero deixar essa pergunta ecoada no seu coração. O que você tem feito com o seu tempo? Não precisa responder para mim aqui, não. Responda para você mesmo. Lembre-se que cada minuto ela é uma semente e à medida que você planta essa semente, a depender do solo, se esse solo for um solo infértil, pode ter certeza que você não terá uma colheita de frutos suculentos, de frutos produtivos, mas se você plantar o seu tempo em um solo fértil, você pode ter certeza que daqui a longos anos você não vai se arrepender do seu investimento hoje. Aqui na minha casa eu criei a rotina e o hábito, né, de falar sempre e conversar com meu esposo. Vamos fazer isso hoje ou amanhã. Ah, eu quero viajar, então já vamos planejar. Ah, eu quero ir na casa de fulano, então vamos fazer. Por quê? Porque nós entendemos que
tudo que nós fazemos é importante. Nós deixamos muita coisa no passado que nós poderíamos ter feito e agora nós não queremos perder tempo, porque as coisas estão passando tão rápido, mas tão rápido que quando você olha do lado, a pessoa já não está com você. Então nós precisamos valorizar, aprenda a fazer isso ainda hoje. E eu quero deixar uma frase para reflexão de vocês que diz bem assim, ó: a cada dia que você e eu acordamos, nós deparamos com o mesmo desafio universal: superar a mediocridade e viver nosso potencial pleno. É o maior desafio da história humana. Elevarmos-nos acima de nossas desculpas, fazer o que é certo, dar nosso melhor e criar a vida nível 10 que de fato nós desejamos. Aquele sem limites a que tão poucas pessoas vivem. É a versão, ela falou com você, se essa palavra, se esse vídeo falou com você, já salva, já comenta, já envia para aquela pessoa que precisa entender o quanto o tempo dela é valioso, o quanto Deus tem dado a oportunidade do presente, porque o futuro pertence a Ele, nós não sabemos, mas para que vocês possam refletir e entender que ainda há esperança, né? Há esperança para a árvore cortada, há esperança também para nós. Se você hoje não sabia o que você fazia com o seu tempo, se você estava desperdiçando, se você estava jogando fora, recapitule tudo o que você tem feito na sua vida e comece a colocar as prioridades. As prioridades, você vai ver que você vai ter uma vida muito mais feliz, que seu dia vai ser muito mais produtivo, que as 24 horas vão se transformar em 30 horas, porque você vai saber trabalhar com cada tempo que Deus te deu. E desde já, como sempre, gente, eu já quero agradecer você que ficou comigo até o final desse vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!